Bom dia a todos, tudo bem? Hoje, 28 de abril, são 10h05 da manhã e, em nome da Judo Seguros, o nosso bem-vindo. Estamos iniciando o nosso webinar sobre a circular SUSEP 662, de 11 de abril deste ano, que dispõe sobre o seguro garantia. Antes de entrarmos em detalhes, é um prazer anunciar a equipe da Judo, que se revezará para trazer a todos as principais explicações sobre o tema. Estarão conosco hoje nessa jornada o Pedro Costa, nosso gerente jurídico, e o Roque de Holanda Mello, nosso vice-presidente. Eu sou Ricardo Trunci, responsável pelos canais digitais da Judo. Muito bem, então para começar a apresentar os detalhes das evoluções trazidas pela nova circular, eu chamo o meu colega Pedro, por favor. Bom dia a todos, bom dia a todas. Obrigado por estarem conosco nessa manhã. Temos um número muito bacana de gente que se dispôs a ouvir os nossos comentários e as nossas considerações sobre a nova circular. Acredito que todos saibam que essa é uma nova fase importante para o produto de seguro garantia, e é um prazer a gente poder trazer aí em primeira mão, quase em primeira mão, né, como o Trunci falou, de 11 de abril, essa exposição de o que mudou e como estaremos de agora em diante no mercado de seguro garantia. Antes da gente falar propriamente da circular, eu até digo para darmos um passo atrás rapidamente, acho que para compreender o contexto em que a nova circular da SUSEP, a circular 662, ela se apresenta. Então, principalmente da publicação da Lei de Liberdade Econômica, a Lei 13.874, a gente tem uma modificação da mentalidade da administração pública, em especial dos legisladores, no que diz respeito à forma que a economia vai ser pautada, né? Então, a gente tem ali uma questão de flexibilização e determinação aos particulares de o que fazer e como fazer. Isso para desburocratizar e ser um instrumento de desenvolvimento efetivo. Nisso, a gente teve o decreto 10.139, que foi chamado, né, de revisaço, no qual os atos normativos teriam que ser revistos pelos órgãos públicos e pelas autarquias, pelas agências que regulamentam processos e procedimentos. E, por fim, a gente teve também, em 2021, a Lei de Licitações. No cenário legislativo, esse foi onde se inseriu a nova circular, justamente tentando ali trazer uma maior flexibilização e liberdade para os particulares em falar ou deixar de fazer algo da forma que melhor se dispunha para os seus processos e para os seus negócios. Com isso, a circular também, a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, ela trouxe, por meio de circulares, essa política pública que existia. Então, nós tivemos ali em 2021 a publicação da Circular 621, que diz respeito a seguros de danos, e a SUSEP tratou como danos massificados, então trazendo requisitos mínimos, mas abrindo muito a possibilidade das seguradoras ajustarem ou fazerem as coisas para os seus segurados e ajustarem os seus clausulados para melhor atender os contratos que seriam garantidos. O Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNSP, editou a Resolução 407, que hoje é conhecida como a Resolução de Grandes Riscos. E, por fim, depois de 2 consultas públicas, a SUSEP, então, publicou a Circular 662, que traz novas regras sobre o seguro-garantia. E aqui, atendendo a uma série de pedidos e ponderações do mercado, assim como tomando, claro, o cuidado de manter uma visão de rigidez e de prudência no que diz respeito a garantir que tomadores e segurados tenham o que eles querem e recebam ao fim, se necessário, a indenização que lhes é devida.
Aqui, passando especificamente sobre tópicos, eu acho que a gente não está aqui, e não é o meu papel, passar sobre os princípios que estão por trás de cada artigo ou de cada mudança que houve na circular. Então, a nossa intenção é ter aqui mais um apontamento, algo mais leve, no intuito de dizer, puxa, isso aqui mudou e isso faz muito sentido, isso aqui é uma mudança significativa de como a gente vai fazer negócios, né? E como os nossos parceiros vão poder agir de agora em diante e o mercado vai ter que se comportar no sentido de emissão de apólices e do produto de seguro-garantia. Então, talvez a primeira e uma das mais relevantes mudanças que a gente colocou aqui em primeiro ponto é a ausência de clausulados padrão. A gente teve, desde a mudança da circular 232 para a circular 477, que ainda está em vigor, a gente tinha o clausulado padrão que a SUSEP determinava e obrigava as seguradoras a utilizar. Então, as condições gerais, condições especiais, que eventualmente poderiam ser particularizadas por meio de condições particulares. E isso agora muda. Muda porque as modalidades não mais são estanques, elas não mais são fixas e imutáveis. As seguradoras agora elas têm a capacidade de moldar o seu produto e os segurados também de solicitar essas alterações para que eles correspondam a exatamente o objetivo de garantia que se tem no contrato principal, que já falaremos em um momento, inclusive não mais é referenciado como o contrato principal. Mas aqui no que diz respeito a modalidades, a gente vê justamente esse espírito de flexibilização e de particularização dos negócios privados, que veio lá da Lei de Liberdade Econômica e foi se desenvolvendo e sendo revisado pelos órgãos reguladores. Então, a partir de agora, as seguradoras têm a possibilidade de criar clausulados quase que tailor-made, né? Quase que específicos para ocasiões ou para modalidades específicas. E isso vai trazer, e aparentemente traz ao mercado um benefício muito grande, de fato, atender o que os segurados e os tomadores necessitam do produto de seguro-garantia. E como eu comentei rapidamente, agora a SUSEP mudou o conceito de contrato principal. Isso muito para se adaptar ao que de fato ocorre na realidade. A gente tem, por exemplo, no seguro garantia judicial, um processo sendo garantido. Então, era confuso você ter a menção a contrato principal, quando, em verdade, a gente falava em um processo judicial. E, para isso, a SUSEP alterou, então, agora a definição que ela compreende como obrigação principal. E não só ela modificou a nomenclatura, como agora ela introduziu um novo conceito, que é o conceito de obrigação garantida. Então, a obrigação principal é o contrato, é o edital licitatório, é o processo judicial. E a obrigação garantida, ela é a obrigação que está dentro desse objeto e que estará sendo coberto pelo seguro-garantia. Então, dentro de um contrato com diversos escopos, você pode ter o contrato como obrigação principal e um escopo do contrato como sendo essa obrigação garantida. Inclusive, a própria circular, no artigo 2º, no parágrafo 2º do artigo 2º, o parágrafo 1º, ele reforça o fato de que a garantia ela poderá ser feita para fases dos contratos, etapas ou entregas parciais. Então, a gente tem essa mudança de que não mais é o contrato como um todo sendo garantido, mas sim a sua obrigação específica. E isso vai ter que ser bem definido tanto no objeto da apólice, quanto nos termos e condições do clausulado. Com relação à vigência das apólices, essa foi uma mudança também muito interessante, no sentido de que a regulamentação veio sedimentar algo que na prática se ocorria. Então, agora, a regra da circular 662 é de que o prazo de vigência da apólice corresponderá ao prazo de vigência da obrigação garantida. Entretanto, nós sabemos que existem obrigações que são
relacionadas a um período, são vinculadas a um período de tempo expressivo e colocamos aqui, por exemplo, concessões públicas ou processos judiciais nos quais não se sabe o tempo que durará. E para isso, o artigo 7º e o artigo 8º da nova circular, elas trazem essa regra e essa exceção, de que a regra é que a vigência será idêntica à da obrigação garantida. Todavia, se na lei ou se a própria obrigação principal determinar de forma diversa, a garantia poderá ser emitida em um montante, em um período menor do que a obrigação que está sendo garantida. Então, a apólice vai ter um período específico, embora o contrato determine que a obrigação do tomador seja de maior tempo. E para isso ela traz outra alteração, especificamente no artigo 8º, que diz respeito à continuidade de risco. Então, justamente tendo em mente que a seguradora poderá se deparar, que as seguradoras, né, e os tomadores poderão se deparar com riscos de longo período de tempo, ela traz a possibilidade da apólice ser emitida por um período menor, mas as seguradoras serão obrigadas a manter essa garantia, salvo se o segurado não mais quiser ou se o tomador apresentar uma garantia em substituição. Então, aqui, em regra, como eu coloquei, né, isso foi uma sedimentação no regulamento de algo que já ocorria, como, por exemplo, é comum no mercado de seguro-garantia judicial, em que as seguradoras permaneçam emitindo os endossos enquanto o processo tramita, embora ele não possa fazer uma apólice com vigência indeterminada, por exemplo. E isso traz benefício e segurança ao próprio segurado, que tem certeza e tem garantia de que ele vai ser, né, ele está seguro, ele tem uma garantia ao longo de todo o período que ele está exposto junto ao tomador. Outra consolidação de algo que ocorria na prática é a inclusão de um beneficiário, que são terceiros que têm interesse financeiro, geralmente financeiro, em algum contrato. Então, pela circular 477, isso não havia uma especificação clara sobre a possibilidade ou impossibilidade de inclusão de beneficiários. Agora, com o artigo 15 da nova circular 662, isso fica cristalizado e fica claro de que sim, as seguradoras podem incluir, ou melhor, os tomadores podem solicitar e as seguradoras podem incluir a existência de beneficiários com as suas regras de participação dentro da apólice, se eles vão ou não ter alguma ingerência no risco que está ali sendo coberto. E também falando de partes estranhas, que hoje seriam partes estranhas ao contrato de seguro, a circular 662 também traz uma disposição expressa quanto à existência ou à realização de negócios entre partes relacionadas. Então, aqui no artigo 31, há uma questão de que as seguradoras podem, entretanto, tem que deixar muito claro que estão fazendo negócio entre partes relacionadas. E aqui por uma questão de equidade de oportunidades, né? Inclusive, ela traz ali que tem que ser utilizadas taxas adequadas, prazos adequados e condições compatíveis com as condições de mercado. É essa frase que a circular traz. E tudo isso para garantir que as pessoas tenham uma competição saudável no momento de pôr os seus riscos no mercado e as seguradoras no momento de subscrever esse risco, trazendo aí um balanço um pouco mais razoável do que, do ponto de vista da SUSEP, ocorre hoje no nosso mercado. Em continuidade, aqui agora a gente passa talvez por uma parte mais procedimental do produto de seguro, né? No slide anterior e no início, a nossa intenção ali foi justamente apontar as questões gerais e aqui questões um pouco mais específicas ao dia a dia, principalmente de quem trabalha com seguro garantia, que acredito, tenho certeza, na verdade, que é a vasta maioria de quem nos assiste nesse momento. Então, aqui, a questão de riscos excluídos, a circular ela foi muito sucinta e abriu possibilidade. Ela foi sucinta no sentido de que a circular 477 tem uma lista de itens já excluídos,
E a circular 662, ela enxugou um pouco essa lista, mas isso não significa que ela impediu ou ela diminuiu a capacidade das partes em definirem riscos excluídos. Em verdade, é muito pelo contrário. A circular, no seu artigo 24, ela coloca que a seguradora e as partes vão poder convencionar quais são os riscos excluídos da apólice, né? Então, ela usa ali a expressão sem prejuízo de outras situações. E isso é muito, de novo, muito salutar no sentido de que você cada vez mais especifica o produto que o tomador solicita e que a seguradora disponibiliza às necessidades do contrato que está sendo garantido. E isso traz maior certeza, maior claridade e segurança para todas as partes de que o que está coberto, o que não está coberto está ali disposto enquanto risco excluído. E da mesma forma, a SUSEP trouxe uma disposição muito próxima, muito similar, no que diz respeito à isenção de responsabilidade. E isso aqui difere em grande parte do que se tem na Circular 477, porque agora a Circular 662 ela deixa claro e expresso de que eventos que levem à isenção de responsabilidade, eles têm que seguir ali uma regra, né? Então, ele tem quase que um teste de aplicação para você saber se de fato vai ocorrer ou não vai ocorrer a isenção de responsabilidade da seguradora. E ali ele diz que, em não havendo, por exemplo, comunicação de um fato relevante, ele só leva à isenção de responsabilidade da seguradora se de fato agravar o risco. Isso sempre vai ter que ocorrer, e ele dá ali opções, opções de evento, e diz, então, que essa não comunicação, além de agravar o risco, ela tem que ser relacionada ao sinistro, ou tem que ser comprovadamente não comunicada de má fé. E isso, de novo, traz uma maior clareza sobre a forma de aplicação dessas regras de isenção de responsabilidade e maior segurança para todas as partes. E, de novo, não é, no sentido de espírito, não é muito diferente do que nós praticamos e o mercado, via de regra, pratica, né, de você, de fato, avaliar se isso teve, se uma omissão de informação, por exemplo, teve relação com o sinistro, mas agora isso fica, de fato, expresso. No que diz respeito a sinistro e expectativa de sinistro, aqui a gente sim teve uma mudança bem significativa, em especial porque a expectativa de sinistro não mais é obrigatória. As partes, a seguradora, ela fica livre para dispor nos seus produtos se aquele produto ele contempla ou ele deve ter um processo de expectativa de sinistro. Então, agora, em outros produtos que seguem uma linha um pouco mais financeira, a gente não necessariamente vai se deparar com procedimentos e processos de expectativa de sinistro. Então, as seguradoras agora passam a ter essa liberdade de indicar se em tal modalidade ela quer e colocará as regras de uma expectativa de sinistro a ser comunicada pelo segurado ou não. E isso tudo para, de novo, se adequar ao risco que está sendo coberto. E no que diz respeito ao sinistro, a circular ela traz uma modificação em deixar claro que a comprovação e aferição, tanto do prejuízo quanto do valor, ela é dever do segurado. Então, o segurado, por seus próprios meios, inclusive, ela fala nos artigos 17 e 18, por seus próprios meios, deverá fazer a aferição e comprovação de que o prejuízo ocorreu e qual o valor do prejuízo. Mas vale aqui pontuar e deixar isso muito bem claro, de que isso não tira da seguradora nem a autonomia e nem o direito de fazer a sua regulação de sinistro, e, de fato, a conclusão da seguradora na regulação de sinistro é o que será a conclusão quanto à indenização ou não indenização. O fato do segurado ter que comprovar e apurar a existência são duas coisas, né? Inadimplemento e prejuízo, mas o fato é que
a obrigação do segurado em ter que comprovar isso não tira das seguradoras essa responsabilidade, essa prerrogativa de fazer a regulação do sinistro, que enfim, é o que hoje ocorre. No que diz respeito ao aviso de sinistro, também houve uma alteração interessante em deixar mais claro as regras de aviso de sinistro. E aqui a necessidade expressa de que o inadimplemento da obrigação garantida, e voltando lá atrás naquele conceito de que a obrigação garantida não é o contrato como um todo, ou não é a relação jurídica como um todo, mas que o inadimplemento da obrigação garantida ele ocorreu durante a vigência da apólice. Agora, de novo, isso é um item que não é novidade no quesito de como as pessoas fazem e interpretam a circular antiga, mas é de fato é um texto que traz isso de forma expressa, para justamente diminuir dúvidas e deixar mais clara a relação entre seguradora, tomador e segurado. E por fim, quando a gente fala em indenização, a circular 662, ela em muito se aproxima a 477 quando coloca ali a possibilidade tanto do pagamento em dinheiro quanto da assunção de responsabilidade pela seguradora para a execução e a performance daquele objeto que está sendo garantido. E aqui a gente utilizou a palavra retomada, em especial para fazer referência à nova lei de licitações, que a gente comentou bem no princípio da nossa conversa, que agora traz as hipóteses de apólices de grande vulto e para projetos de grande vulto, né, que poderá agora ser de até 30% do valor do contrato e que contarão, de fato, com a retomada dos projetos pelas seguradoras. Então, aqui os novos produtos, em especial as novas apólices das seguradoras, em especial quando forem voltadas a essa área de garantias de ramo público, a gente vai estar falando cada vez mais de regras e procedimentos para a retomada desses contratos. E acho que, por fim, a gente chega aqui às últimas, esse é de fato o nosso último slide sobre as mudanças. Aqui a gente tem de volta algumas mudanças muito grandes e a consolidação em forma de texto do que já era a prática e que já era a regra. Então, aqui a gente tem uma mudança muito grande no que diz respeito à franquia, participação obrigatória do segurado e carência, o que não existia e não havia menção na circular 477, agora a circular 662 diz que é possível, que de fato a seguradora pode incluir franquias ou participação obrigatória do segurado, ou ainda definir prazos de carência, desde que o segurado aceite. Então, aqui, de novo, um espírito de que todas as partes estejam integrando essa decisão, né? A seguradora, ela faz a definição, mas o segurado, que é o destinatário da garantia, ele tem que estar ciente e concordar com a existência dessas condições. E isso aqui, embora muitas pessoas entendam, puxa, o segurado nunca vai aceitar, parece ser uma boa oportunidade para aqueles riscos, principalmente, que a gente acha que são difíceis de colocação no mercado, né? Com relação ao prêmio, era o que eu citava, é o que sempre era o que é a regra na realidade, mas agora ela passou a ser textual, para que não se tenha dúvida, de que sempre é devido pelo tomador o pagamento do prêmio, em caso de atualização de apólice, atualização automática, ou mudança e ajuste no seu limite de vigência ou limite de garantia. E isso, novamente, para trazer maior transparência e certeza na relação entre seguradora, principalmente entre seguradora e tomador. E, por fim, aqui acho que as datas mais relevantes, que são a data de 2 de maio, que é quando essa circular ela passa a viger, né? Ela já foi publicada, mas ela entra em vigor efetivamente a partir de 2 de maio, quando as seguradoras já vão ter a disponibilidade de fazer os produtos e protocolar produtos junto à SUSEP em referência à circular 662. Entretanto, entre 2 de maio e 1º de janeiro, que é justamente a segunda data que está incluído ali, o mercado ainda vai lidar
com uma situação que não é nova, porque já passamos por isso quando da mudança da circular 232 para 477, que é a convivência de duas normativas ao mesmo tempo, né? Então, entre 2 de maio e 1º de janeiro, os segurados e as seguradoras, eles vão ter a possibilidade de ainda contratar e emitir apólices dentro da circular 477, e a partir de 1º de janeiro, tirando algumas exceções ali dos artigos 35 e 36, mas a partir de 1º de janeiro, as seguradoras não mais poderão comercializar produtos fora dos parâmetros da circular 662. Então, a partir de 1º de janeiro, tirando alguns eventos e casos muito específicos, a gente vai ter, de fato, essa virada de chave e o mercado passará a trabalhar exclusivamente com a nova circular. E, por fim, e acho que já falei até demais e espero não ter cansado os nossos participantes depois desse tempo todo, por fim, a circular 662, como não poderia deixar de ser, ela revoga a circular 477, como também a circular 577 de 2018, que é a circular da SUSEP que diz a respeito da cobertura adicional trabalhista e previdenciário para contratos de mão de obra de dedicação exclusiva. Então é isso, eu espero que esses poucos comentários, esse breve tempo que a gente teve junto, tenha trazido algum esclarecimento, e principalmente dos pontos que nós temos como as maiores alterações, e fica agora com o Trunce para passarmos aí para uma outra fase, escolher algumas perguntas para avaliarmos aqui e, se conseguir, respondermos, né? Muito bom, muitíssimo obrigado, Pedro. Puxa, foi muito legal e não pense que incomodou, não. Passou rápido demais até. Escute, certamente, de maneira muito objetiva, você trouxe como a SUSEP continua na caminhada dessa livre negociação de mercado, evolução do produto e coisas tão importantes para todo o mercado que está ligado a esse mundo dos seguros. Mas antes até de abrir para as perguntas, e algumas já não chegaram, eu quero chamar o meu colega Roque. E Roque, vou te chamar com uma pergunta já, porque tudo isso foi explicado, o que muda, os detalhes, mas agora eu te pergunto, como é que a Junto vê a nova norma e quais os impactos para os nossos parceiros e clientes? Por favor. Legal, Trunce. Obrigado. Primeiro, um bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo privilégio aí de estarmos trocando essas informações com cada um de vocês. Trunce, eu acho que primeiro a gente deve ressaltar aqui que, não obstante a amplitude aí da fala do Pedro, nós não temos aí qualquer pretensão de esgotar esse tema. Mas já fica muito claro, e essa é a posição da Junto Seguros, de que essa norma é uma norma positiva para o mercado e que certamente representará um avanço muito grande, um início de um novo ciclo para o seguro garantido no Brasil. É assim que a Junto Seguros vê essa nova norma. Obviamente que ela demandará um esforço de todas as partes envolvidas, Cruz. E quando eu falo esforço de todas as partes envolvidas, eu não estou me limitando a dizer única e exclusivamente a necessidade de adaptação por parte do mercado segurador desses produtos. Mas eu estou falando também de um esforço de todas as partes envolvidas para que tomador e principalmente os segurados tenham um entendimento completo dos efeitos dessa norma e de como essa norma pode, de fato, representar mais objetividade, mais transparência e mais segurança jurídica para as partes envolvidas. E eu diria até mais, né? Na fala do Pedro, nós não podemos analisar essa circular SUSEP 662 simplesmente sobre o viés dessa circular isoladamente, mas ela precisa ser analisada sobre a ótica em conjunto com outros normativos publicados pela SUSEP. É fato que, ao longo dos últimos anos, a SUSEP alterou inúmeros normativos e inseriu outros normativos no contexto de seguro brasileiro, de forma a transformar o mercado. Trazendo para o seguro-garantia, né, nós citamos aí na apresentação do Pedro, eu reforço aqui, duas normas super importantes que foram publicadas mais recentemente. A circular SUSEP 621,
referente a produtos massificados, que foi publicado em fevereiro do ano passado, e a resolução CNSP 407, que diz respeito a grandes riscos, que foi publicado em março do ano passado. Aliado a essas duas normas, nós temos uma outra lei federal de suma importância e que vem impactando e vai impactar ainda mais o seguro-garantia, que é a nova lei de licitações, a Lei Federal 14.133. Então, essas normas e essa lei aliadas trazem um conjunto normativo que entendemos irá proporcionar uma virada de página, um novo ciclo para o seguro-garantia no mercado brasileiro. E, por isso, demandará não apenas a adaptação dos produtos, como eu disse, mas o esforço das partes. E aqui eu digo um diálogo contínuo. O mercado segurador fará a sua parte através da Comissão de Crédito e Garantia da FENSEG, promovendo encontros e promovendo discussões com os órgãos públicos, mas chamamos a atenção aqui para um papel que continua sendo de protagonismo da SUSEP. Será fundamental a participação da SUSEP para esclarecer, principalmente os segurados públicos e o judiciário, os órgãos do judiciário, a respeito dessas inovações, dessas transformações e quais os impactos que elas proporcionarão para o mercado. Na medida em que nós, não mais, como o Pedro diz, teremos produtos padronizados, ou seja, condições gerais, condições especiais e condições particulares, isso precisa ser entendido. Precisa ser entendido pelos órgãos públicos, pelo Poder Judiciário, para que as apólices não sejam, não obstante carregarem maior objetividade, maior transparência e segurança jurídica, como eu disse, serem declinadas por um desconhecimento dessas alterações. E aqui entendo que a SUSEP terá um papel fundamental também para trazer esses esclarecimentos, chamar o diálogo às partes envolvidas e que a gente possa construir esse futuro de seguro-garantia no Brasil. Falando sobre os efeitos para os nossos parceiros e clientes, eu diria que essa norma, não apenas essa norma, mas desde a publicação da primeira norma em fevereiro de 2021, março de 2021, e fez aniversário agora a Lei de Licitações em 1º de abril de 2022, ela fez um ano, nós temos um time de profissionais especializados, sob o ponto de vista técnico e jurídico, mergulhado nessas normas, fazendo todas as análises dos impactos, promovendo alterações dos nossos clausulados, para que essas alterações estejam, de um lado, aderente a todas essas normas e leis, e, por outro lado, que elas sejam mais palatáveis possível, ou seja, que elas tragam transparência e objetividade suficiente, ao mesmo tempo mantenha a segurança jurídica para o segurado, a ponto de elas terem uma aceitabilidade muito grande. Portanto, nós estamos absolutamente preparados dentro desse contexto, um time de profissionais especializados, não apenas para promover essas alterações, mas mais do que isso, entendo que isso represente um diferencial da nossa empresa. Nós não queremos apenas vender seguro-garantia, nós queremos apresentar a melhor solução para os nossos clientes e disponibilizaremos todo esse corpo técnico e jurídico para dar o suporte para os nossos clientes, seja no entendimento dessas novas leis, na compreensão da extensão dos clausulados, na discussão dos clausulados, que será um ponto importante, como o Pedro disse, ou seja, cada apólice terá uma discussão específica e, não menos importante, eu diria até mais importante aqui, auxiliando uma consultoria para que essas apólices sejam aceitas, sempre e quando necessário se fizer esclarecimentos sobre o clausulado, sobre a extensão, sobre a completude daquelas coberturas e de forma que o segurado esteja ainda mais protegido. Portanto, vemos um grande avanço, necessitará de muito diálogo e nós estamos absolutamente preparados para oferecer a melhor solução para os nossos parceiros e clientes. Portanto, eles devem ficar assim, motivados e otimistas com esse novo ciclo, que esperamos que seja um ciclo virtuoso do seguro-garantia no Brasil. Muito obrigado, Roque. Deixa eu voltar a imagem aqui para mim, a gente já vai dar... Obrigado vocês aqui da produção. Bom, claramente, Roque, a gente está pronto, a gente como junto está pronto para responder o que nos chegar aqui de questionamento e explicar como é o novo caminhar aí a partir da nova circular. Falando em perguntas, eu já adianto aqui, com muito pesar, que nós não vamos conseguir responder todas, porque eu já tenho mais de 30 que chegaram. Então, eu vou filtrar e vou fazer as perguntas aqui para o Pedro e para o Roque sobre efetivamente o que mudou. Então, a primeira aqui, Pedro, eu vou direcionar a você e ela diz o seguinte, ou ela questiona o seguinte, poderia falar um pouquinho mais sobre obrigação principal versus obrigação garantida? Não entendi direito esse ponto. Claro, Terence, obrigado para quem nos mandou a pergunta. Aqui
acho que talvez com um exemplo se torne mais fácil. A gente está tratando de obrigações, de relações macro e relações micro. Então, o objeto principal diz respeito, e vamos trazer isso aqui para um contrato de fornecimento de produto com instalação. Então, aqui a gente tem dois escopos, né? O fornecimento e a instalação. Então, uma execução e um fornecimento. A obrigação garantida, ela vai ser exatamente o que será objeto da apólice. Então, se a apólice cobrir só o fornecimento, a gente está falando que o contrato é o objeto principal, enquanto a obrigação garantida diz respeito só ao fornecimento. Que pode ser, enfim, eu estou aqui dando exemplo de fornecimento, mas pode ser uma etapa, pode ser um item do cronograma, pode ser fases ou eventos, e é justamente como traz ali a circular, né? Ele fala fases, etapas ou entregas parciais. Então, a obrigação principal é o contrato, ou digamos aqui o processo judicial, e a obrigação garantida é o item específico que vai conter a garantia da apólice, que vai, se ali houver um inadimplemento ou um prejuízo, que vai gerar um dever de indenização. Eu espero que com o exemplo tenha ficado mais claro. E acho que até já deu para matar uma outra pergunta aí, Tronce, que tinha sobre a emissão em fases e eventos e etapas. Já continue nessa aí mesmo, por favor. Não, eu acho que é isso. Um exemplo, eu espero que tenha ficado mais claro, justamente porque agora existe essa possibilidade, né? Então, vamos falar de um contrato aí de grande vulto em que você tem uma série de etapas, ou então vamos falar aí de uma linha de transmissão, e você tem a etapa de lançamento de cabos. Agora, pela nova circular, em teoria, você poderia fazer um seguro exclusivamente para essa etapa de lançamento de cabos. E isso vai trazer aí, como o Roque até frisou e reforçou, uma maior transparência no que está coberto e também uma maior flexibilidade, tanto para os tomadores quanto para os nossos parceiros corretores, em selecionar ali a melhor forma de colocar esse risco, né? Puxa, eu vou colocar esse risco inteiro, vou colocar esse risco fatiado. A circular, ela abre, de fato, essa possibilidade. Perfeito, obrigadíssimo, Pedro, novamente. Bom, vou seguir para mais uma aqui, e essa eu vou pedir para o Roque, que, por favor, nos dê esta resposta. Vimos que a circular 577, acho que se refere a 477, foi revogada. Porém, os contratos continuam pedindo o pagamento das verbas trabalhistas em até 2 meses do fim do contrato, se o segurado entender que elas são devidas. Como a Junto vai proceder diante dessa exigência dos contratos? Como ficam essas emissões? Bom, na verdade, a 577 sempre foi uma discussão e um problema para o mercado. O mercado discutiu ao longo da vigência da 577 se iria ou não fazer emissões de acordo com a 577. E a diferença aqui, para ser muito breve, né? A 577 exige o pagamento por parte da seguradora, independente de haver um processo judicial, independente de haver uma condenação do segurado, no caso do órgão público, subsidiário com relação àquelas verbas trabalhistas. O mercado entende e o mercado pacificou esse entendimento no seguinte, no sentido de que não haveriam coberturas, como de fato não houve, pela circular 577. Houve, sim, continuaram havendo emissões de acordo com a 477, que exige um processo administrativo, que exige uma condenação judicial transitada e julgada, impondo responsabilidade subsidiária para esse segurado, para aí sim poder haver a execução da apólice seguro-garantia. A Junto Seguros continuará emitindo suas apólices de acordo com a 477. Portanto, o ponto que nós temos é revogou-se a circular SUSEP 577, aquela que determinava que para contratos com serviços de mão de obra e dedicação exclusiva, a seguradora deveria, única e exclusivamente, optar pelo clausulado da 577. Isso nos afastou um pouco desses riscos, na medida em que, para não violar uma determinação da SUSEP, nós, então, nesses contratos, preferimos ficar de fora dos riscos. Voltamos agora a emitir absolutamente todos os riscos
inclusive aqueles envolvendo mão de obra com dedicação exclusiva, mas de acordo com a circular SUSEP 477 e não mais de acordo com a circular SUSEP 577. E talvez alguém esteja confuso aqui, poxa, mas como é que você vai voltar para a 477, sendo que ela também foi revogada? Aqui nós temos um lapso, né, primeiramente, né, pode continuar utilizando a circular 477 que nós já temos registrado até o dia 1º de janeiro de 2023, e, obviamente, estou falando que utilizar o novo clausulado da 662, mas com essa roupagem da 477, ou seja, de que não há cobertura para pagamentos espontâneos por parte do órgão público, mas sim uma cobertura que se permanece rígida desde que, havendo a condenação transitada em julgado, impondo a responsabilidade subsidiária do órgão público para arcar com aquelas verbas trabalhistas que deveriam, na origem, ser do contratante. Obrigado, Roque. Um outro tema aqui, eu peço ao Roque, pode deixar o Roque na tela mesmo, ele vai me ouvir aqui, todos também. Um outro tema que apareceu bastante nas perguntas é sobre a questão da franquia. E aqui eu vou anexar duas perguntas numa só para você. Dada a relação tríplice do seguro-garantia, segurado, segurador e tomador, como o mercado conduzirá a questão das franquias? Isto será uma estipulação a ser adequada nos contratos de contragarantia ou aparecerá diretamente nas apólices? E, em complemento, a pergunta também, outra pergunta, diz ou questiona quem será o responsável pelo pagamento no caso da franquia. Veja, a franquia, usualmente utilizada em outras modalidades de garantia, exemplo de automóveis, por exemplo, essa franquia é muito utilizada nessas outras modalidades de seguro. Nunca foi utilizado no seguro-garantia, agora abre-se a possibilidade. Eu acho que aqui, obviamente, passaremos por um período de maturidade, discussão a esse respeito, mas eu, particularmente, vejo com menos otimismo a possibilidade de nós utilizarmos, pelo menos em larga escala, a franquia para o seguro-garantia. Especialmente porque nós temos a figura do tomador, que é quem contrata a pólice, e a figura do segurado, que é aí o segurado, o beneficiário, aquele que receberá a indenização. Ora, a franquia, via de regra, ela tem uma natureza dupla aqui, né? Que ela pode reduzir o prêmio, na medida em que há uma participação na ocorrência do sinistro, e a redução, consequentemente, do valor da indenização quando tivermos no âmbito do sinistro. Portanto, vamos lá, um exemplo simples. Temos uma pólice com a cobertura de R$1 milhão, uma franquia de R$200 mil. Significa que, havendo um sinistro, e esse sinistro tem um prejuízo de R$1 milhão ou até mais, nós estaremos limitados a R$1 milhão, haverá participação de R$200 mil. Vejo aqui que essa participação deverá ser do segurado, obviamente, não do tomador. Afinal de contas, se o tomador, eu causo o sinistro, não honrou com aquele compromisso de espontaneamente pagar o segurado, é porque ele não honrará essa obrigação ante a seguradora. Portanto, tendo aqui até uma dicotomia, né? E necessariamente o segurado terá que aceitar a franquia, né? E daí a pergunta é, o segurado aceitará contar com uma garantia de R$1 milhão, mas que, na verdade, será de, no máximo, R$800 mil, dando o sinistro completo, considerando a participação espontânea dele? Acho difícil no primeiro momento. Para situações mais complexas, obviamente, a gente pode, sim, estudar e analisar a questão da franquia, mas é assim que ela se operaria via de regra. Obrigado novamente. Vamos lá, vamos para mais uma aqui. Também, novamente, vou juntar duas em uma aqui. A Junto, e deixo contigo, Roque. A Junto pretende alterar o clausulado na íntegra ou manterá a base do clausulado padronizado? E ainda, o portal da Junto já está adequado para essas mudanças? Essa pergunta é uma pergunta super importante e acho que aqui nós precisamos dizer, nós estamos trabalhando, sim, como eu disse, há mais de um ano nesses clausulados e não faz sentido nós termos essa liberdade contratual tão grande que a SUSEP nos possibilita e manter o produto padronizado. Nós estamos falando de uma possibilidade de trabalhar realmente com produtos muito mais enxutos, direto ao ponto, objetivos, e aumentando, inclusive, a segurança jurídica na medida em que, por exemplo, fica muito claro para as garantias judiciais e que a seguradora pode emitir por prazo inferior à duração do processo, desde que garanta a manutenção dessa garantia, mediante endosso, prorrogação de prazo e valor, quando for o caso, até o final do risco, tá? Enquanto houver risco a ser coberto, ou, obviamente, até substituída essa garantia.
Portanto, não faria sentido trabalharmos ainda com produtos padronizados. Mas, obviamente, que eu estou avançando no tempo, levando isso por um momento em que nós teremos todos esses clausulados pacificados. Nós atuaremos nesse primeiro momento de uma forma a preservar muito mais os interesses dos nossos clientes. O que eu quero dizer com isso? Não adianta nós praticarmos, por exemplo, um produto agora absolutamente inovador e enxuto, se o segurado ao fim acaba, eu tenho já a convicção, ou pelo menos um grande indício, de que poderá negar minha apólice por um desconhecimento do segurado, como eu disse. Nós sabemos que tem órgãos públicos que trabalham com produtos padronizados, fazem análise do produto padronizado. E qualquer variação desse produto, a apólice é indeferida. Então, nós temos que ter um trabalho de diálogo para convencer esses órgãos públicos, para, inclusive, quiçá, trabalhar minutas específicas para esse órgão público, mas dentro de uma maior objetividade. E, sim, quando esse órgão público tiver, então, satisfeito com aquele clausulado, a gente passar a trabalhar com o clausulado inovador. Judiciário brasileiro, da mesma forma. Não adianta apresentarmos um produto hoje com 2, 3 páginas, seria olhar e falar assim, esse produto não é o produto que eu estou acostumado aqui, então eu vou negar. Então também haverá necessidade desse diálogo, e repito aqui, nós faremos a nossa parte, o mercado de seguro-garantia fará parte deles, a nossa parte, mas a SUSEP também precisa nos auxiliar nesse diálogo com os órgãos públicos aqui e com o Poder Judiciário para que essas apólices sejam aceitas. Mas nós estamos absolutamente preparados para, no D+1, já atuar de acordo com a nova circular SUSEP 662. Obrigado novamente, Roque. É a sequência da caminhada, né? Não tem nada que não vá sendo sempre aprimorado. Pedro, agora eu vou te provocar com uma pergunta aqui. A pergunta é, tem um contrato principal com 5 fases. Agora há a possibilidade de fazê-lo por obrigação garantida. Desta forma, o tomador pode dividir o risco em diversas seguradoras? Ou a seguradora que fez o primeiro evento é obrigada a ficar no risco, fazendo os outros eventos até o final? Obrigado, Trunci. E me jogou aí na fogueira. Porque essa é uma pergunta que fica, acho que até para as seguradoras, elas vão, como a gente estava colocando, né, um período de maturação dessa nova circular e como o mercado vai se adaptar para atendê-la. Em análise ao texto frio da circular, me parece que sim, haveria a possibilidade de você ter 5 fases com 5 garantidores, porque os limites estariam muito bem definidos. Se isso vai ser prático ou se isso vai ser execuível na prática, é outra história. Mas, assim, de um ponto de vista técnico, parece que existe essa possibilidade. E se a seguradora que fizer, a segunda parte da pergunta, né? Se a seguradora que fizer o primeiro evento, obrigada a ficar no risco até o final. Eu acho que aqui talvez seja no que diz respeito a só a fase que ela está garantindo. E aqui sim, né? Enquanto ela estiver naquela garantia, ela vai permanecer naquela fase, garantindo aquela fase, enquanto ela durar. Não vejo uma necessária, uma obrigação a circular, ela não impõe uma obrigação que quem faça uma fase faça as demais. Não sei se o Roque tem alguma complementação a esse ponto. É isso, Pedro, concordo com você, né? Acho que a gente pode sim ter diversas seguradoras, diversas garantias para diversas fases do contrato, sem sombra de dúvidas, né? Uma vez que a SUSEP faculta a seguradora, né, cobrir o contrato total por partes, fases do contrato, nada impede que o tomador e o segurado possam negociar também que essa não seja a mesma seguradora possa cobrir todas as fases do contrato. Desde que haja uma negociação entre as partes e um conforto, tanto para o tomador e principalmente para o segurado na recepção de garantias diferentes, ele, obviamente, poderá agir dessa forma. Obviamente que isso trará uma complexidade maior na eventualidade de sobrevir um sinistro, haja vista que terão diversos players fazendo a regulação desse sinistro com a possibilidade, inclusive, de interpretações diferentes. Cabe só essa consideração, mas nada que impeça esse modo de operar. Obrigado a vocês dois, como sempre, muito imediatos aqui, com respostas muito claras. Aqui um ponto que não acho que seja uma grande dúvida de todo o mercado, mas acho super importante tocar nisso, Roque, e eu te dirijo essa. Com relação às atualizações da importância assegurada,
A Junto entende que ficou mais claro essa necessidade e podemos utilizar desse argumento para a emissão direta sem a necessidade de trocas diminutas, seguindo o índice mencionado na apólice? Primeiro, acho que a gente precisa dizer, né, nós nunca tivemos essa dúvida. Acho que o clausulado, mesmo o clausulado da 477, ele já era claro o suficiente na medida em que exigia o pagamento do prêmio por toda a vigência da apólice. E, obviamente, que esse pagamento do prêmio inclui também as suas alterações de importância segurada. À medida em que o meu risco ele incrementa, eu preciso, sim, necessariamente fazer o implemento do prêmio. O inverso também é verdadeiro. Se houver um decréscimo, teria que haver a devolução proporcional do prêmio. Essa sempre foi a regra. Mas aqui a SUSEP caminhou bem, porque eu entendo que a SUSEP não apenas inovou, não apenas esse foi mais objetivo, mas também teve o cuidado de deixar absolutamente transparentes regras que, no passado recente, poderiam causar interpretação ou eram utilizadas para trazer uma interpretação diferente e, por vezes, errônea. Aqui, essa atualização ela é automática, né? Não há, fica muito claro na norma, não há necessidade de haver autorização do tomador para fazer essa atualização, e ela pode, sim, ser automática, inclusive com o cálculo que constará da apólice, e vai seguir novamente o contrato. Né? No processo judicial, o índice de correção do processo judicial. Portanto, ele pode, sim, ser automático essa atualização, sem a necessidade de intervenção das partes. Obviamente que, com muito diálogo, mais uma vez, sempre quando necessário, poderão haver exceções. Maravilha, perfeito. A gente já se aproxima das 11 horas, temos algum tempinho, tem uma série de perguntas, muitas repetem os temas. Eu trago um aqui que é super interessante e é uma oportunidade aqui, e dirijo a você novamente, Roque, para falar um pouquinho como a gente faz e qual é o nosso modus operandi aí junto aos segurados. Então, a pergunta é, a Junto fará algum trabalho direto com os principais segurados para discutir as condições padrão para cada segurado? Sem dúvida, Trouxe. Acho que isso vai ser elementar, esse diálogo, mais uma vez. A Junto estará atuando em diversas frentes. Primeiro, estaremos aí via FENSEG, Comissão de Crédito e Garantia da FENSEG, até por ser um trabalho institucional, né, um trabalho para todo o mercado, não apenas para uma única seguradora. Né? Não queremos aqui fazer absolutamente uma reserva do mercado, muito pelo contrário. Estamos aí há 26 anos, décadas nesse mercado, e pretendemos estar pelas próximas décadas nesse mercado. Então, nós temos uma contribuição institucional muito forte e continuaremos a fazer isso. Entendemos que o órgão institucional, para levar essas discussões com o público segurador, será, sem sombra de dúvidas, a FENSEG. E, obviamente, que sempre quando necessário, em paralelo, estaremos, sim, esclarecendo dúvidas, estaremos sempre que está nos manifestando, nos pronunciando, mais uma vez, né? Mantemos à disposição, como eu disse aqui, um corpo técnico jurídico altamente especializado para dar suporte para os nossos clientes. Então, os nossos corretores e parceiros, os nossos tomadores, que eventualmente venham passando por alguma dificuldade, obviamente que nós estaremos entendendo, estaremos interagindo diretamente com os segurados para trazer esclarecimentos, ponderações, flexibilizando o nosso clausulado e, mais uma vez, apresentando a melhor solução de seguro-garantia no mercado brasileiro. Muito obrigado novamente, Roque. Obrigado ao Pedro também, obrigado a todo mundo que está ligado conosco. Eu acho que vou tomar a tua resposta aí como suas considerações finais para o nosso evento. A gente está fechando uma horinha, foi super rico. Vamos tentar responder a todos que colocaram questões de forma não anônima e, independentemente disso, vocês sabem que a Junto está sempre disponível para esclarecer, debater, mostrar novos caminhos, enfim, fazer exatamente o que o Roque falou, fazer a diferença nesse mercado. Então, a todos e todas, o nosso muitíssimo obrigado pela participação. A audiência ficou firme aqui até o final, estamos com 430 participantes. Desejando a todos um excelente finalzinho de semana e logo, logo nos vemos em alguma oportunidade. Um abraço a todos.